Mas como teve essa separação também dele cuidar de uns pontos e eu cuidar de outros, eu posso falar pelo processo dele, mas no meu processo, no caso, o que eu dirigi foi o Pequeno Recruta. E assim, lendo o conto, né, eu já comecei a pensar assim, de maneira mais cinematográfica, como é que eu poderia contar aquela história de forma interessante. Porque no conto ele é mais linear. E quando eu propus apresentar o curta, né, já não acontece essa linearidade. Enfim, porque aí já vai, a cabeça já começa, ela começa a pegar as influências, né, trazer as influências daquilo que a gente, do meio, do formato que a gente está trabalhando, que a gente está buscando adaptar. Então, como é que foi para vocês a questão dos prazos, de prestação de conta, como é que foi a execução, deu tempo? Né? Então, a gente começou a produzir o primeiro curta antes do sair o resultado do edital. Antes de sair a verba do edital, na real, a gente já tinha começado a produzir já com o que a gente tinha. E aí aconteceu nesse edital que eles prorrogaram, eles tiveram algum problema com documentação de uma galera, e eles tiveram que prorrogar. Então a gente tinha acho que 3 a 4 meses para finalizar o projeto a partir da liberação da verba. Mas como teve muita gente que atrasou com coisa de documentação, mas por conta do sistema da CSEC, do Desenvolve Cultura, aí eles prorrogaram esse prazo para novembro, né? Então agora que está finalizando, o Josias que cuidou dessa parte até porque não foi tão burocrática essa questão, para esse edital ela não foi tão burocrática de prestação de contas. Eu ainda tenho que prestar algumas contas. Mas Luiz, como foi para vocês dois contracenarem juntos? Foi bem curioso, na verdade, foi... Tá ouvindo, tá? Foi o meu primeiro personagem que eu beijo em cena. Então foi diferente, mas foi tranquilo, foi legal. Assim, primeiro que pra mim, a minha dificuldade é contracenar com ela, porque ela é muito boa atriz, eu acho, pelo menos. Uns pontos. Mas e também eu estava dirigindo enquanto atuava nessas cenas ali. Então acho que a maior dificuldade assim foi que eu tava atuando, mas na cabeça assim pensando em tudo que estava acontecendo do lado de fora. Então isso foi a maior dificuldade. Se não fosse ela assim ser tão segura em questão na atuação dela, isso me ajudou bastante. Isso é importante falar, porque tudo foi bem precário, né? Com a forma como tudo foi feito, assim, foi tudo... Não tinha muitas condições financeiras da gente gravar e tudo. Tanto assim, que a luz era tipo uma ring light, uma luminária, era tudo meio assim. Então, enquanto a gente estava gravando, ele estava pensando na direção, pensando na fotografia, pensando na luz, e era tudo muito, muito em conjunto. E aí, tipo, era um desafio a mais, que não só a atuação. Porque ele tinha que segurar essa barra toda e eu tinha que dar o apoio também, assim como, enfim, ele tinha que confiar em mim na hora e eu confiar nele para poder seguir o trabalho. Então, é tudo duplo, sabe? A dificuldade passa pela função que a gente tem, é tudo sempre a mais. Mas é uma experiência e tanto. Eu tenho uma pergunta para vocês. Na verdade, são duas. No Salve a Rainha, como foi essa sacação? Porque, assim, foi gostoso, sabe, de acompanhar aquela expectativa, aqueles olhos claros, a sombra, e aí, no final, um homem, né, na representação. E também em relação à direção de arte. Alguma coisa vocês já revelaram, né? Foi, assim, baixo custo e tudo mais. E a continuidade, que eu achei muito interessante, assim, eu fiquei tentando acompanhar, assim, até algum escorregando, assim, mas foi muito lindo, a parte do café, aí joga o café, aí ela vai para outra cena e tá mexendo ali o cafezinho, sabe, achei bem poético, bem inteligente. Então eu queria saber como foi o processo de direção de arte e a sacação pro Salve a Rainha. Nem sei se estou falando o nome certo, gente. Olha, essa percepção que você teve do café
Foi a mesma reação que eu tive quando eu vi o curta. Saiu tudo da cabeça dele. É uma droga, né? Tô reduzindo, né? Cortei o açúcar. Porque senão todo curta que vier vai ter café. Mas assim, surgiu da necessidade de ligar, né, as cenas, de contar. A gente tem que contar a história. Quando a gente está no audiovisual, a gente tem que contar sem se utilizar necessariamente da fala, né, do texto. Isso para mim, assim, esse pulo, né, porque meu caminho, né, eu comecei pela música, depois fui para o teatro, depois fui para o audiovisual. Então, quando a gente chega no audiovisual, já a gente vai vendo os formatos, as dificuldades de cada formato, né? E aí, quando eu estava pensando em dirigir, pensando no roteiro, eu precisei pensar assim, como é que eu faço para ligar essas informações, uma coisa a outra? E aí você falou assim, que não queria pegar um erro de continuidade, não sei o quê. Mas tem muito. Ficou imperceptível, eu também não compartilhei. Deve ser o frenesi do cinema, é só se for, porque se parar para ver assim, vai ver que tem bastante coisa. E isso é algo que enquanto eu estava produzindo, estava editando, eu pensava assim, nossa, quanta coisa errada. Caraca, que ficou faltando isso, uma coisa óbvia de lembrar, não sei o quê. Pô, no final das contas, cara, é tão difícil fazer que quando a gente acerta uma coisa, isso já vale tanto, entendeu? A minha sensação é essa. Eu ouvi uma vez no set de um amigo que ele falou, cara, a gente está no ambiente do erro. A gente está no ambiente que está propício para o erro. Tudo que tiver de acontecer de errado dentro do set vai acontecer. E a gente está lá esperando, a gente passa 20 takes esperando um acerto, entendeu? E no final das contas é isso, esse é um acerto que vale, né? A questão da escolha artística do curta, do Pequeno Recruta, né? Ela surgiu, eu não sei, quando eu li o roteiro, assim, eu já tentei imaginar ele já trazendo ele para uma coisa mais, uma novela de época, alguma coisa assim mais... a questão do rádio, do ruído de rádio, algo que eu quis acrescentar para trazer, porque a câmera que a gente tinha era muito ruim, entendeu? Então como é que eu faço para aproveitar esse problema, de alguma maneira? Então eu quis trazer isso. A questão do café, ali eu coloco porque eu queria colocar minha avó, aquela senhora que faz um lado pro outro é minha avó. Então eu falei, não, vó, tem um papel para você, sabe, você que levantou, ela ficou toda feliz. Ela também igual a atriz da Globo, né? Chegou lá no set, cafezinho, leva de um lado pro outro. Mas aí eu queria usar ela em cena e colocar, né, a passagem do tempo, assim, usar ela para fazer essa passagem do tempo também, entendeu? Então ela vai de noite, quando ela volta, está de manhã, né? Ela tá voltando, aí liga pro café, e o café ele liga esses núcleos, né? Ele vai ligar os 3 núcleos, é ela, a minha avó no caso, é eu, né, tomando ali o cafezinho que vai sair para tal da Revolução Constitucionalista, lá, não sei o quê. E o núcleo dela com o Jocílio, né, que é um casal, né? Respondeu essa pergunta? Sim, faltou só o Salve a Rainha. Salve a Rainha. Pois é, o curta Salve a Rainha, eu não consegui participar muito do processo. Ele ficou mais a cargo do Jocílio. Ele que idealizou na hora que ele leu. A gente lendo o roteiro, isso foi até interessante, porque assim, o conto ele é bem denso. Ele é denso porque ele trata de uns moradores de uns sem teto que vivem ali na central do Brasil, e tem toda uma história de que vem a carrocinha e pega esses moradores e eles querem limpar as ruas do centro da cidade porque vai vir a visita da rainha, entendeu? Então tem um grupo de moradores sem teto que eles se escondem e eles juntam que cada um tem assim, eu tenho uma camisa decente, outro tem um sapato decente, eles pegam todas essas roupas, dão para um deles, e esse ele sai nas ruas para ver como é que está a situação nas ruas, enquanto todos os outros estão intocados mesmo para não serem pegos pela polícia, né? Então tinha todo esse caráter muito denso, esse conto. E aí tudo isso vai acabar com a rainha vindo, e eles assistem a rainha dando discurso, eles ficam ali emocionados e tal. Mas quando ele chegou com esse ponto, né, ele falou assim, olha, eu quero fazer essa rainha drag queen.
Falei assim, maravilha, então não quero, nem me conte mais, né? Foi esse assim, o processo, ele cuidou disso e ficou dessa maneira. É um clip art, né, que a gente... Parabéns. Valeu, obrigado. Ele vai deixar essa... Tem duas coisas para falar. Uma é um comentário, a outra é uma questão, uma pergunta para você. Primeiro comentário, você falou muito sobre precariedade, sobre erros, sobre... Querendo ou não, é um tipo de insegurança que todos nós temos. A gente que faz arte, a gente sabe como é que é isso. Mas recentemente eu ouvi uma coisa que ficou uma pulguinha atrás da minha orelha, talvez você deva parar para pensar sobre isso. Quando a gente fala tanto balé, cinema, pintura, os mais famosos, os mais conhecidos, eles são aqueles que erram, aqueles que saem da regra. Quando a coisa é muito certinha, geralmente ela não é aquela coisa que marca. Então eu acho que vale a pena a gente entender que o erro faz parte do processo e muitas vezes o erro, ele é um erro tão personalizado, tão nosso, individual, que acaba virando uma assinatura muitas vezes. E que não foi uma assinatura pensada por nós, mas observada por quem é o consumidor da arte que a gente faz. Então eu acho que isso me tocou de uma forma tão profunda, porque eu sou muito perfeccionista. Então qualquer errinho pequenininho, eu fico assim, semanas me corroendo com aquilo, meu Deus, eu entreguei o trabalho, estava errado. Aí o professor fala 10, eu falei, não, pera, mas não. Aí tem vezes que eu pergunto, como assim 10? Não estava errado? E ele, como? Então, assim, eu acho que vale a pena a gente parar para pensar nisso. Às vezes, o que a gente considera erro é justamente o que torna aquilo ainda mais belo. Eu queria parabenizar, porque o trabalho de vocês ficou muito bom mesmo. E a pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Você falou sobre não ter formação, sobre ter feito esse edital. A minha pergunta ela vem em duas. A primeira delas, foi uma coisa experimental para vocês, no sentido de o cinema, fazer cinema, porque vocês fizeram um cinema ótimo, então assim, fazer cinema foi uma coisa experimental, vocês já fizeram antes. E com isso vem a outra pergunta. Foi o primeiro edital que vocês participaram? Porque eu acho que eu principalmente tenho essa questão, eu acho que a maioria que não está lá para o sexto período, então tem esse medinho. De muitas vezes tem aquele negócio, você lê o edital e fica assim, será que eu consigo me inscrever? Será que eu passaria? E esse medo ele é existente, sabe? E às vezes se inscrever em algo que você está experimentando, para quem lê a sua proposta, o seu projeto pode ser incrível, maravilhoso, mas às vezes a gente tem essa insegurança, pensa como é que foi essa experiência para vocês. Foi o meu primeiro edital. O primeiro edital eu pude participar por conta dele, ele que sugeriu e que levou a gente para esse caminho. Dele não, ele já trabalhou com outros editais, com outras áreas também. A questão da experimentação do cinema, cara, era algo que eu buscava. Fazer cinema era algo que eu buscava. Eu morei em Buenos Aires 2 anos. Eu fui para estudar música, fui para estudar teatro, fui para estudar cinema. Eu comecei faculdade de audiovisuais em Buenos Aires. Fiz um ano, repeti o primeiro semestre. Fiz 2 vezes o primeiro semestre. Eu voltei para o Brasil, fiquei 2 anos em Buenos Aires. Então eu fui atrás desse conhecimento, de alguma maneira, eu fui atrás desse saber como fazer, entendeu? E referência, né? É importante a gente ter referência, né? Porque é isso que você falou. O que é o certo? O certo é aquilo que alguém vai te dizer como fazer, né? Então você pega aquela receita que você ouve e você tenta reproduzir aquilo. Isso é o certo de se fazer. Né? Mas as referências elas transparecem nos nossos acertos e nos nossos erros também. Né? E aí tem a ver com isso que você falou, a questão de personificar, de criar uma assinatura. Em relação ao projeto, eu acho que tem a ver, assim, para mim, pessoalmente, teve a ver com uma questão do porquê que eu faço. Né? Então, não estou fazendo cinema, não quis fazer cinema por fazer, não fui atrás de um edital porque eu queria um trabalho, um dinheiro. Fui
fazer cinema porque eu sinto que eu preciso fazer cinema. Não eu, né? Mas alguém precisa fazer. Alguém da onde eu venho precisa fazer essas coisas. Alguém da onde eu venho precisa contar as histórias que eu tenho para contar, que as pessoas próximas têm para contar. Então tem a ver com o do porquê que a gente está, do porquê que a gente vai, por quem. Eu acho que se você escreve um projeto e você sabe que você está escrevendo ele, não é só por você, né? É por outras pessoas. Tem muita gente envolvida, né, no projeto. Até num projeto desse, que é uma coisa rudimentar e artesanal, né, a gente teve bastante gente envolvida, bastante gente que nunca imaginou estar envolvida com alguma coisa desse tipo. Entendeu? Essa brincadeira de adulto, né? Aproveitando desse momento também, aprendendo, né? E tendo acesso, que é o mais importante. Entendeu? Para mim teve a ver com isso. Cara, eu acho que assim, insegurança. Assim, e aí essa é a questão filosófica do porquê que você escreve um projeto, né? Do que você tem que se munir para escrever um projeto. E tem questão prática. Você pega o edital, cara, você estuda o edital, né? Você vê o que aquele edital pede, você entende de onde está saindo aquele edital e quais são os motivos dele. Entendeu? Cada edital tem sua característica. Então, vale, né? Você dá uma estudada nele e você entender. Eu acho que é isso. Eu cheguei um pouco atrasado, não sei se você já falou sobre isso, vocês apresentaram, sabe, já vocês vieram, porque a gente se conheceu no âmbito do Festival Zoação, que é um festival que a gente propôs, né, eu, João e Gisele, na periferia do Rio de Janeiro, né, mais precisamente na Zona Oeste de Santa Cruz, né, e a gente se conheceu nesse âmbito. Convidamos eles para falarem que vocês já se apresentaram. Porque eu estava pensando aqui, o João, você vem falando com o João, você vem falando sobre os agenciamentos que você precisou fazer, né, para produzir a sua obra artística. Muitas vezes uma obra artística dura uma vida, muitas vezes ela precisa acontecer em um ano. E existem razões para que uma coisa dure uma vida, existem razões para que a coisa seja produzida em um ano. Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre os esforços, né, empregados e como você começou a responder a ela, né? A razão pela você está produzindo, de onde você está produzindo, de onde você fala, essas coisas de você, gente. Antes de você começar a responder, deixa eu só dizer então que a gente vai finalizar. Se alguém tiver mais alguma última pergunta, para a gente já ir finalizando e, enfim, as pessoas tomarem seus minutos. Ah, não, isso no final é de praxe, tem que informar arroba, tem que informar, é isso. Diz que tem que para divulgar, para fazer o jabá. Tá, meu nome é Luiz Henrique Castro, tenho 27 anos, sou carioca. Deixa eu fiz aniversário no Desde que tem 27. E essa é a Gabriela Cristina. Eu, Gabriela Cristina, tenho 27, sou de Oswaldo Cruz. Eu tenho muito orgulho de falar isso, que não é Madureira, é Oswaldo Cruz. Grande Madureira. Eu nasci em Cascadura, mas vivi minha vida toda em Oswaldo Cruz. E respondendo, aproveitando para responder essa pergunta, eu já havia participado de edital, mas com a minha companhia de teatro de Marechal Hermes, Trupe de Lataglia, da qual ele também faz parte. Enfim, então a gente participou desse edital em 2016 e 2019, que foi para fazer um espetáculo de rua em praças do Rio de Janeiro, na Zona Norte e na Zona Oeste, mas assim, eu não fazia parte da produção, então eu não sabia como, eu estava só na atuação mesmo, então não tinha muita noção de como era. E esse foi o primeiro edital, eu participei desse edital do Cultura nas Redes, do SESEC, só que não foi com esse projeto, porque eu não sou do coletivo, mas eu participei desse edital com outro projeto que a gente tem, que é o Reino do Ser. Então esse de fato foi o primeiro que eu participei de forma burocrática. E assim, eu não tenho muita experiência com editais, mas eu achei que foi um edital até simples, porque eu não pedi assim, tipo, tantas coisas como, por exemplo, o edital do SESC, que é super específico e tal.
Mas com certeza a insegurança existe, o medo existe. Mas assim, se a gente não escrever, a gente não sai do lugar, né? Então, é isso. E assim se aprende também. Hoje em dia até tem algumas oficinas, cursos para aprender como escrever um projeto no edital. Se você procurar, até tem. Mas é fazendo mesmo que se aprende, né? É porque assim, é uma forma específica de você escrever o projeto e tudo mais, então você vai aprendendo fazendo. A outra pergunta foi do audiovisual, né? Foi a pergunta dele. Ele pediu para vocês falarem alguma coisa sobre o porquê de fazer a letra. Você falou que era de João. Isso, Por que a gente faz essas coisas? A gente não tem um amigo do nosso pai empresário que vai dar dinheiro pra gente fazer um trabalho. O grosso modo é isso que eu estava perguntando. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Tá. Eu pergunto isso todo dia. Porque é cansativo, né? Demais. E tal, disputar às vezes com os nossos pais, né? As pessoas que estão do nosso lado. Eu comecei no teatro, agora que eu estou entrando pro audiovisual, na verdade ano passado. Essa foi a segunda experiência com curta-metragem, esse Pequeno Recruta. O primeiro foi um curta chamado Lacuna, que eu fui selecionada para fazer no meio da pandemia. Então, assim, a sugestão da direção, da equipe, era eu gravar, eu fazer a luz, eu fazer tudo e atuar. Como é que aconteceu isso? Alguém, uma equipe elaborou um curta lá na faculdade e aí chamaram uma atriz, sendo que a atriz tinha que fazer tudo dentro de casa, ela que tinha que filmar, tinha que arrumar figurino, não sei o quê. Aí, tipo, numa semana a gente fazia reunião no Zoom, sei lá, no Google Meet, e aí eu colocava o meu celular na minha ring light lá, e a menina da direção falava, tá, esse é o plano. Aí eles iam fazendo um PDF com todos os planos, todas as fotos de onde eu ia posicionando na minha casa. E na semana seguinte eu fui gravando isso, gente. Foi um caos. Mas tá lá no YouTube. Lacuna. Foi um caos, tive que gravar de madrugada, porque na minha casa não tem silêncio. Essa foi a primeira experiência. E essa foi a segunda um pouco melhor, porque já tinha uma equipe, né? Um pouquinho maior, não só eu. Então foi mais agradável de fazer. E para mim é muito importante fazer esse tipo de arte, não só o teatro, mas agora que eu estou entrando para o audiovisual, infelizmente, ou felizmente, não sei, o audiovisual é o que chega mais perto da minha família, é o que a minha família tem mais acesso. Seja por meio da novela, por meio do cinema, enfim, televisão, cinema. E eu tenho muito esse desejo pessoal de querer que a minha família veja a minha arte, sabe? E é muito difícil a minha família ir até o teatro, ou trazer o teatro até eles, como a gente fez a peça nas praças, sabe? Ainda assim é difícil quando eu trouxe a peça para o meu bairro, ainda assim é difícil. Então é um desejo pessoal de querer que as minhas pessoas me vejam, vejam a minha arte de uma maneira que tenham acesso, sabe? Enfim, de uma forma geral, a atuação como um todo, assim, é uma necessidade para mim. Além disso, eu sou professora de português também, eu sou formada em letras, mas não consigo largar. Tem uma amiga que sempre pergunta, você ainda vai continuar com o teatro? Você ainda está insistindo? Eu falo, gente, mas não tem essa pergunta, porque não é continuar. É isso, não tem pra onde ir. Vocês fazem arte, né? Vocês sabem como é. É isso, não tem, tipo, não tem como que responder. Falando sobre a questão dos empresários, né, que andam sumindo por aí. Cara, meu desejo era ter dinheiro para poder produzir minhas histórias, né? Mostrar as maluquices que acontecem lá para a Zona Oeste, para Santa Cruz. Sou de Santa Cruz. Queria fazer 2 horas de filme sobre a vida do camelô. Tem também para ser a repercussão. Não, mas é de verdade.
E aí, como a gente não tem dinheiro, tem que arrumar dinheiro de algum lugar. Então o edital, ele é acho que é uma ferramenta democrática e acessível, né, nesse sentido. E assim, pragmaticamente, né, falando em questão da minha carreira, né, assim, como a carreira de trabalho mesmo, né, até de formação, como eu falei, eu não tenho uma formação, né, então como é que eu, né, pessoalmente, chego, né, dou um passo, coloco o pé em um lugar e mostro que eu sei fazer algo, né. O meu caminho para isso foi produzir esse trabalho através do edital. Para quê? Para aprender a fazer, né? Então, mais do que qualquer coisa, nesses trabalhos eu estive aprendendo a fazer, vocês estiveram aprendendo como fazer, como produzir, em todas as esferas possíveis. Nesse mesmo edital também eu consegui aprovar